Bem, a minha infância, assim, eu não sei se a gente era considerado classe média média, classe média baixa, eu não lembro dessa fase. Mas, assim, com certeza não era alta, né? E os meus pais, a família é meio grande, 5 irmãos, né? 3 homens, 2 mulheres. Eu sou o penúltimo, e dizem que o penúltimo é o que sofre mais, né? Então, uma das reclamações que o pessoal, minha irmã sempre fala, é que tudo eu, vai fazer tal coisa, tudo eu, tudo. Eu reclamava muito. Mas chegou a determinada época da minha vida que era tudo eu mesmo, né? Eu tinha que buscar o jornal para meu pai, limpar o cocô dos cachorros, pôr água para os cachorros, ler a oração da minha nona. Minha nona, tadinha, ela era cega, tinha seus 80 e pouco, mas tinha orações que tinha que ler para ela que ela já sabia de cor. Então, quando eu estava lendo para ela já ia declamando comigo. Então, eu me perguntava, por que eu tenho que fazer isso se ela já sabe de cor? Mas, de qualquer maneira, era eu que fazia, né? E teve uma vez um incidente que eu estava jogando bola com os amigos. Você é criança, você não está muito preocupado com o horário das coisas, você está fazendo as suas coisas de criança, né? E a minha irmã mais nova, ela é mais velha que eu, mas como eu tenho 2 irmãs, ela é a mais nova. Ela foi até o campinho me chamar. Falou, ô Vitinho, que me chamava de Vitinho, né? Porque meu pai era Vitor. Ô Vitinho, vai lá ler a oração da nona. Eu tive que sair do jogo, ir para casa, ler a oração dela, depois voltar para o jogo. Eu pensei, poxa, por que você não podia fazer, né? Quando paro por lá, eu tive infância bastante alegre, né? Tinha amigos, a gente brincava muito, jogava muita bola, tinha campinho, jogava bola para cá, a gente fazia as nossas Olimpíadas. Então a gente fazia salto de vara, fazia salto do rio, tinha um riozinho estreito que passava ali perto de casa. Então a gente vinha correndo do barranco e pulava o rio, às vezes caía dentro do rio também, né? Pegava um bambu comprido, apoiava no leito do rio e tentava passar para outra margem. Então, assim, como criança foi bastante divertido, bastante alegre. A gente fabricava pipa para vender e ia comprar doce, encher de doce, né? Criança, molecão, né? Mas um triste que me marcou, e é uma bobeira, assim, porque era coisa de criança, mas me ensinou, interessante, né? Me ensinou a nunca fazer alguma coisa sem perguntar para a pessoa, primeiro, escuta, posso fazer isso ou não? Quando era criança era comum colecionar, muitos colecionavam, eu colecionava selo, colecionava marca de cigarro, é comum criança colecionar isso. E eu tinha uma cesta, acho que era coisa de cesta de Natal, que eu guardava todas as minhas marcas lá, isso que é uma coleção de anos, né? E depois da separação dos meus pais, essa cesta acabou ficando lá na casa do meu pai, porque tinha mais espaço, porque a gente mudou para um apartamento pequeno, eu, minha mãe, meus irmãos, e ficou na casa do meu pai. E um belo dia meu pai fez um rapa lá no barracão, porque ficava no barracão, né? E quando eu fui procurar a minha cesta de marca de cigarro, eu não achei, né? Porque meu pai queimou, jogou fora. Então eu fiquei muito triste. Fazer sem a pessoa consentir. Isso, nunca perguntar para o proprietário, escuta, posso jogar isso fora? Porque já houve incidentes depois em casamento, que quando ia procurar uma coisa, a esposa jogou fora, eu achei que você não queria. Eu achei que você não queria. Então daí eu aprendi que eu nunca jogo nada que for seu fora, se eu não te perguntar antes. Aliás, como contador, porque também fiz contabilidade, né? É já um defeito, acho que vem a ser um defeito. Querer guardar tudo, né? Porque daqui 5 anos, se o fisco pedir, está guardado em algum lugar, né? Olha, meus pais sempre trabalharam. Minha mãe sempre trabalhou fora desde que eu me lembro, assim, a gente fala, desde que eu me lembro por gente, porque desde pequeno realmente eu lembro que minha mãe trabalhava fora. Então quem cuidava mesmo da gente em casa quando eu criança era a minha irmã mais velha, né? Então por isso que eu tenho um carinho muito grande por ela. Aliás, todos nós temos, né? Como a segunda mãe, porque ela fazia o almoço, ela que, como mãe, né? Vai tomar banho agora, faz isso agora, já fez. Lição de casa não, porque eu já tinha essa responsabilidade, né? Nunca precisaram me cobrar disso aí. Eu sabia que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer, né? Porque eu morreria de vergonha, eu já lembro disso na época, eu morreria de vergonha de não estar com a minha lição de casa feita e o professor pedisse, né? Então eu sempre tive essa responsabilidade. Então, eu diria assim que sempre foi um relacionamento meio afastado. E naquela época também não era comum
os pais falarem para os seus filhos, né, olha, eu te amo, papai te ama, mamãe te ama, não era comum. Mas, realmente, com meus pais, eu diria assim que foi um pouco mais afastado. E naquela época, pelo menos o que eu via com os meus amigos também, os pais não davam tanta atenção, né? A criança era mais para ser vista, não ser ouvida, ninguém pedia a opinião das crianças, né? Hoje em dia a gente mudou muito esse tipo de educação. Então, a opinião da minha filha é importante para mim hoje, eu pergunto para ela o que ela quer, o que ela gostaria de fazer, esse tipo de coisa. Então, a gente procura dar uma atenção mais de perto. Eu diria que sim, fez sim. Fez falta porque por muito tempo eu me perguntava se meus pais amavam, né? E é uma coisa terrível para uma criança, perder tempo pensando nisso. Enquanto ela devia estar se divertindo, brincando, não é, sendo criança. Eu lembro que eu me distraía nas aulas, tudo, pensando nisso, né? Às vezes vendo o relacionamento de outros amigos com seus pais, eu me perguntava, né? Adolescência, é verdade. Interessante que esses sonhos para mim começaram quando eu era pequeno, né? Foi assim quando eu ouvi os Beatles pela primeira vez. Eu já comecei, poxa, eu já disse a mim mesmo, eu quero entender o que eles estão falando. Eles cantavam em inglês e falavam, só a música não é o suficiente, eu preciso saber o que eles querem dizer com tudo isso. Então eu comecei atrás, eu sempre tive a vontade de aprender inglês. Isso aí veio acontecer mais tarde, quando eu tinha 14 anos, meu pai falou assim, eu queria que o filho meu aprendesse inglês. Eu falei, eu quero. E então ele me colocou numa escola de inglês. Agora, a minha adolescência, assim, ela foi um pouco conturbada, né? Embora tivesse alguns sonhos, eu fiquei meio perdido, porque foi quando da separação dos meus pais. Então eu no caso, né, já tinha já me sentia, como a gente falou, eu não tinha tanta atenção. Aí seus pais se separam, isso foi em 1970, 50 anos atrás, né? Então era bastante, naquela época não era comum se separarem, nem tinha divórcio, né? Era desquite. Então foi assim, e na época quando você é adolescente, é uma época que você se questiona muito, né? E você quer se sentir enturmado, fazer parte de um grupo. Então, na verdade, nessa época foi quando eu acabei perdendo contato com alguns dos meus amigos. Então foi uma época difícil, mas por outro lado, teve um lado bom disso tudo, né? Porque foi quando eu comecei a ter que aprender a fazer as coisas sozinho. Eu curto tal coisa, bom, ninguém quer ir, eu vou. Ao invés de, bom, meus amigos não queriam, então eu também não vou. Não, eu comecei a fazer as coisas sozinho, né? Então, a partir desse momento eu comecei a tomar decisões de que, bom, se eu não tiver um grupo que quer fazer, mas eu quero fazer determinada coisa, eu vou fazer do mesmo jeito. Além de Beatles, quem mais era seus inspiradores? Nessa época ainda eram músicos mesmo. Era Beatles, Led Zeppelin, The Purple, todo música de rock, né? Rolling Stones eu gostava um pouco, mas nessa época realmente meus ídolos ainda eram músicos, né? Estou pensando naquela música do Belchior, nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam mais. E depois, um pouco mais tarde, foi que eu comecei a me interessar por ler biografias de gente bem-sucedidas, gente famosas, mas não famosas pelo dinheiro que elas angariaram, arrecadaram ou tinham, mas para saber a experiência de vida delas, né? Porque eu pensei, bom, como é que esse pessoal chegou aonde chegou? O que eles passaram? Como é que foi a vida deles? Então eu comecei a ler biografia do Einstein, Martin Luther King, pelo que esse pessoal passou para saber. Eu achei que eu tinha tido uma infância difícil. Aí você começa a ver que, poxa, teve gente que passou muito mais apertada do que eu, né? Foi quando assim, eu sempre tive essa vontade. Mas em determinada época da minha vida, eu tive um amigo que estava na Alemanha, ele era missionário. E a gente se escrevia, aquela época na internet tinha, né? Foi década de 80. A gente trocava cartas e ele falou, olha, eu conheci um americano aqui que me convidou para ir para os Estados Unidos. Mas eu falei para ele que não, a hora que eu terminar a minha missão aqui, eu vou voltar para o Brasil. Então eu falei para ele, pergunta se ele aceitaria um amigo seu, né? Se ele hospedaria um amigo seu. E ele me respondeu sim, ele falou aqui, amigo seu, amigo meu, pode vir. Então foi que eu fiquei super animado, né? Então realmente
eu tinha um certo receio. Claro, a gente tem um certo medo de que era, bom, como é que eu vou para lá antes de saber que uma família ia me hospedar? Eu tinha esse medo de ir, o medo do desconhecido eu ainda tinha nessa época. Eu superei mais tarde, mas nessa época ainda tinha. Então, quando eu considerei um porto seguro, essa família que me hospedar, eu falei, bom, então eu tenho onde ficar, não vou ficar na rua. Eu acho que eu tinha medo de ficar na rua, não sei exatamente. Aí eu criei coragem. Foi interessante assim, eu sonhava já estando nos Estados Unidos, as pessoas falando comigo, mas eu era mudo, no meu sonho eu não falava. Eu acho que era, bom, como é que eu vou me virar? Eu acho que o medo era tanto que eu dava branco, eu não respondia. Mas tudo bem, eu fui e foi surpresa para mim quando eu cheguei lá do quanto eu conseguia me comunicar. Claro que falava muita coisa errada, né? Depois fui fazer cursos de aperfeiçoamento, de pronúncia e tudo mais. E aí eu fui vendo o quanto que eu tinha que melhorar a pronúncia, mas foi assim que eu perdi o medo. E uma coisa interessante assim, né? Embora eu tivesse sempre essa vontade de ir, os primeiros 9 meses, eu sempre conto, especialmente quando as pessoas falam, eu estou indo para lá, coisa e tal. Eu falo, olha, os primeiros 9 meses eu chorei de saudade ainda, né? De Brasil, porque você tem aquela vida toda aqui. Sim, aí foi que eu dei continuidade lá nos Estados Unidos. Quando eu pensei em realmente falar, puxa, eu preciso tentar a carreira artística, foi quando eu me separei, que eu estava muito sozinho. Nesse meu casamento nos Estados Unidos eu não tive filhos, porque a minha primeira esposa tinha 3 filhos e já não podia ter mais, né? Então eu nunca tive filhos. Então, quando eu me separei, eu me vi assim sozinho, aí pensei, puxa, mas começar agora um novo casamento, se eu tiver filho, se eu não tiver filho, estava com saudade do Brasil. Aí eu pensei na carreira, falei, poxa, eu acho que na vida a gente tem que fazer aquilo que quer. A gente pelo menos tem que dar uma chance a isso, né? Ao potencial que a gente tem, aquelas ideias que a gente tem. Eu falei, então, eu vou tentar a carreira artística, como cantor realmente, como um grupo. Foi aí então que eu comecei a trabalhar o estilo que eu optei, que nessa época eu estava ouvindo a música country, né? A gente fala country aqui, mas em inglês é country. E o country nessa época, ele era o rock do início da década de 60 e 70, que era um pouco de rock and roll, um pouco mais de música de balada. Então a música country era assim, então eu me identifiquei com ela. E o que eu fiz? Eu fiz então versão de 12 músicas já tradicionais americanas, né? E fiz 2 músicas originais para esse disco, então são 14 músicas, eu gravei esse disco e vim para o Brasil, né? E foi assim que eu vim parar em Barretos, na verdade, porque quando eu comecei a correr o cenário musical nessa área, Barretos era sempre tem sido assim, o show mais forte, o nome mais forte, né, para rodeio sim, mas também para shows, né? Então eu vim visitar Barretos, apresentei meu trabalho e mostrei para ele como é que era antes da festa e fui convidado a participar da Festa do Peão de 1999 e eu cantei ali no palco Esplanada, né, com a minha banda na época. Carreira meteórica, né, como você falou. Foi assim, o que eu descobri naturalmente foi que a indústria de música brasileira, você tem que pagar para ser artista, né? Então você tem que pagar para sua música tocar no rádio, tem que pagar para aparecer na televisão. E aí eu não sei, então eu conheci uma moça na época, né? Começamos a namorar e casamos. Então foi assim que eu vim parar em Barretos, né? Através da música e pelo casamento. Então... é verdade, foi. Eu assistia muito os talk shows, os famosos talk shows. Aqui no Brasil, o Jô Soares parece que deu o pontapé inicial aí, agora a gente tem outros, né, entrevistadores, mas nos Estados Unidos sempre teve muito, e eu assistia muito porque sempre foi uma boa forma de aprender inglês também, porque cada convidado é um mundo diferente, então é um vocabulário diferente. Então é uma forma simples e prática e divertida de você aprender palavras novas no inglês. Eu sempre sugiro isso para os meus alunos, né? Assista talk show em inglês. Então eu assistindo, eu falava, puxa, bacana isso aí, né? Fazer isso, conversar com as pessoas, é uma atividade divertida. E eu pensei, bom, vou fazer. Então, essa é uma das facilidades que tem nos Estados Unidos. Toda a cidade lá, a cidade oferecia um estúdio para que pudesse ser feita essa atividade.
Então eu fui descobrir uma cidade lá que eu pudesse usar o estúdio deles e fui fazer. Então eu fiz por algum tempo, né, esse programa de entrevistas. Então foi assim, para mudar para Barretos, é lógico, a preocupação sempre é financeira, né? Porque peraí, vamos agora mudar para um outro lugar. Nos Estados Unidos, quando eu mudei para lá, eu estava sozinho, solteiro, eu era responsável só por mim. Então é mais fácil, né? Se precisar dormir no banco de praça, isso a gente faz. Mas já tinha uma casa, então era um pontapé inicial. Depois de casado, eu já não estou mais sozinho, então eu tenho uma preocupação agora que eu tenho mais alguém comigo, que a gente tem que poder juntos trabalhar e sustentar a família e tudo mais. Então antes de mudar, eu falei, bom, para mudar eu preciso ver que eu consigo um emprego lá. Porque primeiro, quando eu casei, eu não fiquei aqui direto, eu voltei para São Bernardo com minha esposa, né? Ficamos um ano lá, aí ela sentiu muita saudade da família, é difícil adaptar na cidade para quem realmente cresceu no interior. Então quando eu vi que eu teria trabalho numa escola de inglês aqui, eu falei, beleza, então vamos mudar para Barretos. Foi assim que eu mudei para cá, né? Mas eu não consegui colocação em empresas, continuei dando aula. Nesse meio tempo que eu fui dando aula por escola, começaram a surgir as traduções, né? Traduções de inglês para texto técnico, muito resumo, né? Abstract do pessoal de faculdade. E nisso aí foi melhorando, depois eu vim ter contato com o Hospital de Amor, o Hospital de Câncer, hoje chamado Hospital de Amor. Comecei a dar aula para alguns médicos lá também e fazer traduções para eles. E depois, à medida que eles começaram a ter congressos internacionais e precisavam de um intérprete, eu comecei a fazer esse papel também, e faço até hoje, na verdade, né? Então eu casei em 2002, em 2005 a minha filha nasceu. Porque naturalmente todo casal, né, quer ter filhos. E realmente é assim, eu não posso falar maternidade porque né, isso é para a mãe, mas a paternidade eu considero assim uma coisa maravilhosa mesmo, né? Porque você agora vai passar para o seu filho e ajudá-lo a crescer, ajudá-lo a aprender. Então uma coisa que foi importante lá atrás, quando a gente conversou da minha mãe, que eu só ouvi da minha mãe, que ela me amava quando eu tinha 26 anos, eu já não vou fazer isso com a minha filha, né? Porque eu comentei o quanto foi difícil para mim, o quanto eu me distraía de tentar ficar pensando, puxa, será que meu pai me ama, será que minha mãe me ama? É um tempo perdido, esse é um tempo perdido. Então por isso, às vezes, eu já falei para a filha, quando você tiver filhos, sempre diga para o seu filho e sua filha que você ama. Então, eu procuro passar para minha filha agora, então, essas superações que eu tive e o porquê que a gente deve fazer tais coisas. Uma das coisas que eu queria, inclusive, falar para os cidadãos e cidadãs que vão me ver, ouvir ou ler, é o seguinte, uma das ideias que me motiva é assim, para conseguir algo que você não tem, você tem que fazer algo que você nunca fez. Então, tem uma outra forma, um outro ditado que corre por aí que é mais ou menos a mesma coisa. Se você fizer sempre a mesma coisa, você não vai obter um resultado diferente. Então, é mais ou menos nessa linha, né? Então, para você ter uma coisa que você nunca teve, você tem que fazer algo que você nunca fez. Então, assim, tem um orador motivacional americano, o nome dele é Les Brown, e ele faz a seguinte analogia. Pense você no seu leito de morte. E em torno de você vai estar ali todos aqueles fantasmas do potencial todo que você tem e você nunca procurou desenvolver, sei lá qual razão. E das ideias também que você teve e você nunca procurou pôr em prática. E você está ali rodeado por esses fantasmas. E eles estão ali bravos com você, triste, desapontado, e falando para você, olha, a gente veio para você para que você nos desse vida. E você não fez isso. Então, porque se você tropeçar, o tropeço é um desconhecido. Levanta, segue em frente. A gente conversou
daquele corredor, o cara que corre com obstáculos, né, na pista. Já pensou se ele tropeçasse no primeiro obstáculo e já saísse da coisa? Ah, não, já tropecei, eu esquece. Não, eles seguem correndo, eles não param. Então, assim é a vida. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que não deixe os seus fantasmas, do todo o seu potencial e das suas ideias, serem enterrados com você, porque ideias, elas permanecem para sempre, não é verdade? E elas ficam em benefício da humanidade, então é muito importante. Então, esse é um incentivo que eu gostaria de dar. Essa foi uma superação que eu tive, né? E eu acho que todos podem ter, todos podem ter. Eu não sou ninguém especial, eu sou um cidadão comum que cresceu com dificuldades também. E sempre quis chegar a algum lugar. Para isso eu tenho que fazer alguma coisa diferente, para ter um resultado diferente, né? Para conseguir o que eu quero, eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz. Bem, Deus para mim é o nosso Criador, né? Nada existiria sem Ele. Realmente eu creio nisso. E então, quando eu preciso de força, eu oro para Ele. Naturalmente, Jesus Cristo é meu Salvador, né? E como a Bíblia ensinou, a gente pede para Deus em nome de seu Filho, né? Pede ao Pai em nome do Filho. Então, realmente, é Ele que me dá força, Ele que me mantém a gente fala manter na linha, não é uma boa forma de dizer isso. Mas Ele que me dá força. E realmente, eu sou temente a Ele, então eu procuro ser cristão. Mas é claro, o meu pastor mesmo fala, eu sou o maior dos pecadores. O pastor fala, porque todos nós somos pecadores. Eu não quero dizer com isso que eu sou melhor do que ninguém, nem eu sou perfeito. Sou um pecador como todos os outros, né? Pessoas reclamam, né, porque o camarada diz que é cristão, mas não sei o quê. Então, quando você decide ser um cristão, você procura, a gente fala assim, você procura a santidade. E o que é a santidade? Fazer as coisas certas que Jesus pregou e que Deus espera da gente. Então, a perfeição, nós humanos, é difícil atingir. Cristo conseguiu ser. E Ele deveria ser o nosso espelho, né? Mas então assim, o cristão, a gente procura pela santidade. Não quer dizer que nós vamos ser santos. E buscar a santidade quer dizer apenas fazer aquilo que é certo, né? É nesse sentido.